Evangelho no Lar. Né? A gente está conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, através dessas obras, né, que Allan Kardec trouxe para nós, de mensagens, de informações que ele tirou de alguns espíritos, né, que deram para ele. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho trazido através dos espíritos superiores. Como eu já expliquei, superiores porque são espíritos que já alcançaram um grau de evolução bem avantajado. São espíritos que têm muito conhecimento, que já viveram na Terra, que já conheceram o que a gente está conhecendo e que, através da vivência, da prática do bem, alcançaram um grau de evolução que possa designá-los como espíritos superiores, porque são superiores a nós, pela sua evolução, pela sua capacidade de entendimento, de amar, de respeitar, de cumprir, enfim, a lei de Deus. Né? E Allan Kardec obteve as informações através de todos os espíritos. E essas informações a gente encontra no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Allan Kardec trouxe para nós. Eu trouxe o Evangelho, como eu já expliquei, porque nós precisamos encontrar equilíbrio em tudo que a gente faz. E o Evangelho não é nada difícil de se entender, pelo contrário, bem fácil de se entender. São nada mais, nada menos palavras que a gente encontra, ensinamentos que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Só que na Bíblia Sagrada, as palavras às vezes nos deixam assim, sem entendimento, né? Sem conhecimento. E a gente busca esse conhecimento, esse entendimento para a prática do Evangelho. E o Espiritismo traz essa explicação, esse esclarecimento. A gente estuda a palavra da Bíblia e depois vem a explicação através do Espiritismo. A conotação do que significa, do que a gente possa entender para a prática do bem, do nosso comportamento, para que nós possamos avaliar quem somos nós, de que forma a gente está agindo. É sempre nos indicado a estudar primeiro o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, que vem nos dizer que assombrações não existem. O que existem são espíritos, irmãos nossos, que já viveram na Terra e que estão na espiritualidade, porque desencarnaram. E o que é desencarnar? É deixar o corpo de carne na Terra e seguir espiritualmente. Se esse espírito deixou o corpo na Terra, né, a gente diz, morreu, e ele seguiu espiritualmente falando, há de haver um significado para isso. Deus não cria nada que seja inútil. Tudo que a criação divina tem utilidade. E a gente só vai descobrir através da nossa evolução a utilidade de cada grãozinho de areia para todos nós. Então vamos seguir em frente com o nosso estudo, com o nosso lenitivo, né? Porque é um lenitivo, é uma medicação, é um remédio para acalmar a nossa alma. E hoje
vamos iniciar já já. Essa aqui é uma toalha que eu deixei, porque eu estou transpirando muito, apesar de ter acabado de tomar banho. Eu vou beber um pouco de água até licença aí, tá? Há muito calor, né? A gente vai seguir, como sempre, abrindo o nosso estudo com o livro Pão Nosso. É um livro de páginas, né? Para quem não conhece, para quem está chegando aí agora. Esse é um trabalho que eu, Maristela, pensou em fazer, porque esse trabalho a gente fazia, eu fazia, na Casa Espírita. Apesar de muita gente achar que a gente vai para lá para nada, não, a gente vai para lá para tomar conhecimento de muita coisa importante. A gente estuda e passa esse estudo a outras pessoas. É uma casa de estudo, de busca de conhecimento, de esclarecimento, entendeu? Tanto para nós como para a espiritualidade, que existe entre os espíritos de conhecimento. Porque quando a gente sai daqui, a gente chega lá do jeito que saiu, com a falta de conhecimento que a gente tem no momento. E aí a gente vai continuar esse estudo, essa escola, através das reencarnações. Por isso a gente reencarna, para buscar mais conhecimento. A gente vem para cá, tenta lidar com o outro da melhor forma, aprender a colocar em prática as coisas que a gente aprende no plano espiritual, para ver se a gente coloca em prática aqui é a escola. A gente aprende durante algum tempo a orientação que a gente recebe. Então, para ver se a gente aprendeu mesmo, a gente passa pelas provas aqui no planeta Terra. É assim que funciona. Isso aqui é uma escola. Deixa eu abrir aqui, para a gente ver onde que a gente vai se achar. Bom, abrindo uma página aqui, esse é o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel. Eu trouxe a cadeira para cá, porque aqui eu tenho mais claridade, para ver se eu enxergo melhor. Meu óculos é novo, mas não está funcionando como deveria. Eu tenho, vocês já observaram, que eu tenho que, de vez em quando, segurar, porque a parte aqui que é para perto, né, porque ele é multifocal. Tem vários focos, a gente não vê o foco, mas só vê quando você coloca assim nele. Então, quando eu direciono para longe, ele fica excelente. Eu enxergo bem aberto. Mas para perto é uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que direcionar a parte do papel, a minha íris, né, ao foco do meu olho. E aqui embaixo não funciona. Eu tento colocar ele assim, ó. Ele tinha que ficar assim, nessa posição, mas ele não fica, ele desce. Vamos ver agora. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 93, o Evangelho e a Mulher. Assim devem os mártires. Desculpa, vou começar de novo. Lição 93, o Evangelho e a Mulher. Deixa eu virar assim. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez
o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traga nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Muitos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo, apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Quer dizer, a mulher é um ser humano, filho de Deus, igual a todos nós, né? Igual a todos os seres. E houve uma época, ainda existe, que a mulher era muito cobrada, sacrificada, era tratada como uma serviçal, né? Não que a serviçal mereça ser maltratada, mas infelizmente o ser humano pensa assim, né? E a dona de casa, que cuidava dos filhos, que cuida dos filhos, hoje já tem um lugarzinho melhor, porque a evolução dos tempos deu essa característica da mulher agora trabalhar fora. A maioria trabalha fora, ter a sua independência. E, infelizmente, o ser humano só valoriza aquele que tem como se sustentar. Quem não tem, ainda temos esse olhar. Quem não tem é tratado como inútil, então não serve para nada. Infelizmente, é assim. Não na sua totalidade. Porque existem homens que têm uma capacidade muito grande, bem maior do que muitos seres humanos que se dizem complacentes, educados, resignados, compreensivos, que olham a mulher com desdém, né? Acham que a mulher nasceu para ficar à beira do fogão, à beira do tanque, não tem direito nem de chegar no portão, nem de olhar o vizinho, de conversar com o vizinho, nem de chegar à rua. Eu lembro que a minha mãe contava que a minha avó, ela
Não era tão proibido porque ela tinha que resolver muitas coisas dentro de casa, muitos filhos, mas meu avô não permitia que minha avó saísse à rua. Meu avô não permitia que minha avó, quando saía, que fosse ao médico, ou a algum lugar onde eles teriam que estar, e ele estava junto, ele obrigava minha avó a andar olhando para o chão, para que não lançasse olhar nenhum a ninguém, entendeu? Então, antigamente era muito pior, mas existe um homem até hoje, assim, sabe? Existe, e eu tenho certeza disso, tá? Que a mulher é vista como um simples objeto, aquela que vai servir a mesa, a obrigação dela é servir a mesa, ter a comida boa para ele comer, a roupa bem lavada, e à noite servir na cama. Infelizmente ainda existe. Mas por quê? Porque essa mulher, ela tem uma tradição de não quis, ou foi proibida por ele, de não trabalhar fora, de não ter a sua independência. E infelizmente isso acontece. Muita mulher ainda sofre por conta disso. Muita mulher se vê em cativeiro. E é isso que está dizendo aqui, né? O Paulo lutava por isso, para que a mulher fosse tratada como um ser humano igual a todos, com respeito, com direitos, porque ela pode e deve ter da vida atual. O Evangelho e a mulher. O Evangelho nos diz que todos nós temos direitos. Todos nós temos direitos e deveres. Que possamos cumprir os nossos deveres, mas que também tenhamos os nossos direitos. Né? A lei de Deus diz isso. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos para a leitura do Evangelho, para trazer a todos nós o conhecimento que necessitamos, o equilíbrio para a nossa caminhada, a compreensão para todos os acontecimentos da vida, a resignação para com as dificuldades, o amor, a fraternidade, a empatia, o dom da caridade para com todos os nossos irmãos. Que a tua luz nos ilumine, Senhor, e ilumine todo e qualquer irmão que neste momento está ouvindo o seu Evangelho. Que a luz divina ilumine o caminho de cada um. Que Deus, nosso Pai Celestial, abençoe o lar de cada um de vocês. Que a paz divina chegue ao coração de todos. Que possamos entender a mensagem evangélica e praticá-la no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nós recebemos de Ti. Que possamos um dia, Senhor, caminhar seguindo sempre a luz do Teu Evangelho, buscando, Senhor, sempre conhecimento e praticando sem cessar o amor que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada. Esteja conosco hoje, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos ao nosso Evangelho. Nós estudamos, o último que nós estudamos foi o capítulo 2, né? O capítulo 2. Eu acho que nós já passamos até no capítulo 2, nós já terminamos. Nós entramos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós lemos diferentes estados da alma na erraticidade, né? Lembra que eu falei que a erraticidade não é um lugar onde ficam as pessoas erradas. Não. A erraticidade não é um local
da espiritualidade. A erraticidade é um tempo que o espírito fica entre uma encarnação e outra, aguardando o momento de poder reencarnar, porque há sempre, em todo lugar, principalmente no plano espiritual, existe uma hierarquia, uma ordem. É preciso seguir a ordem, a lei. Lá, ninguém fura fila, não pode furar fila. Se eu estou na frente, eu vou ser a primeira a reencarnar. Eu tenho que respeitar. A ninguém é dado o direito de invadir o lugar do outro, no momento do outro. Lá, principalmente, é assim que funciona. Nós entraremos numa fila, aguardando o momento de reencarnar. E nós, às vezes a gente aqui na Terra diz, né? Eu não pedi para nascer. Pedimos sim, nós imploramos para nascer, mesmo sabendo do sofrimento que é no planeta material. Nós pedimos, porque se nós não passarmos por aqui, nós não vamos passar de ano, nós não vamos chegar à faculdade espiritual, onde você consegue ter muitos conhecimentos, não total, porque a gente aprende sempre. Nunca se deixa de aprender nessa vida, nem na outra. A gente vai aprender sempre. Há sempre alguma coisa a conhecer. Bom, agora o outro estudo é diferentes categorias de mundos habitados. Habitados. Todos os mundos são habitados, pelo menos é o que está dizendo aqui. Diferentes categorias dos mundos habitados. Eu vou ler e a gente vai explanar. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. De acordo com os habitantes, o mundo tem um grau de adiantamento, um grau de evolução. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, os habitantes, física e moralmente. Esses mundos que são mais inferiores ao planeta Terra, os habitantes são também de grau inferior. Não inferior com relação à lei divina, mas inferior por falta de conhecimento. Entenderam? Na escola não é assim? O que está na primeira série sabe menos do que o que está na segunda série. Assim também é no plano espiritual, é na vida da gente. A gente só vai conseguir um mundo mais evoluído à medida que a gente também se evolua. Bom, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais habitados, mais adiantados, no mundo mais adiantado, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, porque o mundo mais adiantado, você não necessita das coisas materiais. Você já está com o seu corpo bem leve, só mesmo espiritualmente falando, a densidade da parte do corpo espiritual
diminui, porque nós temos, o espírito, pode, por assim dizer, tem três, eu não sei a palavra, perdi a palavra da explicação. O espírito é composto, o ser humano é composto de três partes: espírito, perispírito e o corpo físico. Então nós temos dois corpos, esse que está aqui, material, e o outro que acompanha o espírito em várias encarnações. O outro toma a forma de acordo com a necessidade do espírito. As doenças, ele aparece, o que aparece para a gente de espírito, quando você vê, eu vi um espírito, você não vê o espírito, você vê o perispírito, porque ele é semimaterial. Ele tem uma materialidade que a gente só vê quando essa materialidade se apresenta para nós, com a permissão do plano maior. Ela é semimaterial. Ela não tem essa materialidade, mas ela pode até conseguir, se houver necessidade de você ter certeza que aquela pessoa está ali. Por exemplo, eu já vi o meu sogro. Levei um susto muito grande porque ele tinha acabado de desencarnar. Assim, fazia mais ou menos algumas semanas que ele tinha desencarnado. E a gente ficou indo na casa da minha sogra várias vezes, até ela se adaptar à nova situação, né? Porque ela chorava muito, ficava muito nervosa, aquela coisa toda, e a gente vai lá para dar um suporte. Levava as crianças, elas se distraíam. E eu estava sentada assim de frente para ela. Onde ela estava sentada, ela estava de costas para a porta da cozinha. Do lado de dentro da cozinha. A gente estava na área, eu sentada à mesa, ela sentada, a gente conversando. E o meu sogro apareceu na cozinha, segurando assim no portal, né, da porta, aquela parte da madeira fixa. Eu vi ele segurando assim, olhava para mim e sorrindo para mim. Eu estava com a cabeça assim baixa, quando eu levantei assim. Dizem, né, a gente no momento não sabe com que olho você viu, você sabe que viu. Que a gente vê com o olho da alma, não com o olho físico. E aí, quando eu fui levantando a cabeça assim, antes de levantar, eu já vi que ele estava ali. Eu já vi que ele estava. E aí eu levei aquele susto, sabe? E comecei a chorar. O susto foi tão grande que eu comecei a chorar. E aí todo mundo veio correndo para minha sogra. Foi o que aconteceu, o que aconteceu? Meu marido veio correndo, minha cunhada, né? Eu falei, calma, gente, calma. Aí eu falei, eu vi o seu fulano bem, estava ali no pó, sorrindo para mim. Ele está muito bem. Ele estava ali no pó. Ai, meu Deus, por isso que às vezes meu chinelo some, porque ela dizia que ele, quando estava vivo, ele escondia o chinelo dela. Ela sentava na cadeira de balanço, cruzava as pernas e tirava o chinelo do pé. Quando ela procurava, não achava mais o chinelo, porque ele já tinha pego por trás e escondia. E ela disse que continuava acontecendo isso. Aí ele continua brincando comigo por causa do chinelo. Aí a partir daí nós começamos a fazer muita prece, eu orava muito para ele. E depois de anos, muitos anos depois que ele desencarnou, ele foi lá no centro onde eu frequentava, né, trabalhava, e ele chegou lá através de outra pessoa que não conhecia ele. E falou, né? Eu tenho a mensagem para mim, para uma pessoa que está aqui. Aí ele começou a falar. Ele falava, minha filha, que eu sempre já amo minha filha. Minha filha, ele foi passando a mensagem para mim, sabe? E depois no final o rapaz falou, olha,
quem estava falando aqui, ele disse que é teu sogro. O nome dele é Durão, já era chamado de Durão. Então eu só estou dando um depoimento de que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E a gente precisa evoluir, né? Isso aqui, ó, ajuda muito a nossa evolução. E quando vocês lerem ou tomar conhecimento das questões que estão no Livro dos Espíritos e as respostas que são trazidas para nós, para nos confirmar dos acontecimentos, nos orientar sobre como andar daqui para frente, aí vocês vão perceber o quão é importante este conhecimento, o quão é importante seguir a lei divina. A gente precisa sim das coisas da terra, se vestir, se calçar, comer, beber, né? Muita água, muito refresco de fruta, suco de fruta, comer frutas, comer legumes, coisas que Deus criou, para que a gente possa manter o nosso corpo saudável, para tratar o nosso instrumento de trabalho. Tudo isso é importante. O Evangelho nos orienta em tudo que a gente possa fazer de melhor por nós mesmos. Entenderam? Vamos continuar. Então, em alguns mundos a vida é toda espiritual, que são espíritos que já se evoluíram, não precisam mais reencarnar e não têm necessidade das coisas materiais, como eu falei. Nos mundos intermédios, intermediários, que não são nem tão evoluídos, nem menos evoluídos, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, quando a gente é acabado de ser criado por Deus. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. O nosso mundo é um mundo de expiações e provas. Então ainda domina o mal aqui. Por isso muita gente sofre. É necessário passar por isso. E mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças. Esse expiar não é de expiar com óleo, não. Expiar é sofrer. Aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Que maravilha, né? Um dia a gente vai chegar lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o mundo a braços com tantas misérias. Sofrimento, né? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Quer dizer, nós não vamos ficar na Terra toda a vida sem sair daqui, nunca. A gente vai sair de acordo com a nossa evolução. Nem nele atravessam todas as fases
do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, não é só na Terra que a gente vai passar todo o nosso cabedal de estudo, de aprendizado. A gente vai frequentar outros mundos para aprender mais e mais e mais, até entender e praticar. Né? Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, um dia, não sabemos quando, mas que possamos estar preparados, um dia a gente não vai mais reencarnar, nem na Terra, nem em outro mundo material. A gente vai ter uma vida espiritual, vivendo só para atender as pessoas que precisam de atendimento. Se a gente se ligar, gente, é sério isso. Quando você faz a prece, que conversa com Deus, que pede ao seu anjo da guarda para te proteger, para te amparar, para te orientar, para te dar uma noite tranquila, um dia de alegria, um dia de paz, essa vibração que você tem, que você leva no pensamento, eleva a Deus, dependendo da força que você ora, da sua fé, da sua crença, naquela prece que você está fazendo, ela vai aonde você quer. Ela vai chegar a Deus ou a quem possa te ajudar. E essa entidade, esse espírito, esse santo, ó, quer que você diga, né? Que é alguma divulgação não sei o que, são não sei o que, né? Ora, assim, né? Diz assim. Às vezes, não é o momento dele chegar até você, porque o plano espiritual, ele trabalha incessantemente. Ele não dorme. É trabalho constante para ajudar o equilíbrio do universo. Esse equilíbrio é auxiliado pelas nossas preces. Quando a gente ora, a prece chega lá para aquele soluço e aí espalha aquela vibração de amor e atendimento à humanidade através das nossas preces. Por isso a prece tem que ser uma prece firme, uma prece leve, mas que seja de força, de muita fé, de muita crença, de vontade que ela chegue lá. E aí essa entidade, quando ela não pode vir até você, ela envia os auxiliares, porque nós temos uma infinidade de amigos espirituais. Uma infinidade. E se nós tivermos sempre pensamentos positivos, orarmos a todo momento da nossa vida, nós estaremos protegidos. Procuremos nos ligar sempre no plano maior, com Deus, com nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre, nosso orientador, com o nosso anjo da guarda, sempre emitindo pensamentos positivos, de amor, de fraternidade, de empatia, de caridade, de tudo de bom que você possa fazer para o mundo. Você não sabe o benefício que você vai ter. Nós temos que estar ligados sempre com Deus, com as forças do bem. São amigos, são companheiros, são espíritos que estão de mão dadas conosco para buscar o equilíbrio planetário. A gente às vezes vê
situações difíceis. Há pessoas que falam tanta besteira, a gente vê tanta besteira na internet, né? Tanta gente falando bobagem, tanta gente que, em vez de se ligar a Deus, se liga às coisas funestas, vis, ruins, que nos prejudicam, não nos traz benefício nenhum. Agora, a situação atual, nessa transição planetária, é o momento de orar, é o momento de ser resignado, é o momento de estar de mãos dadas com Deus, através das nossas palavras, através dos nossos atos, das nossas intenções. Força, coragem, a gente consegue com Ele, né? Então vamos orar sim, tomar conhecimento e orar. Então, os espíritos que encarnam no mundo não se acham nele presos para toda a vida, né? A gente vai galgando os degraus até sair desse mundo para um outro melhor. Não que a gente vai pegar a mudança, né, sair do outro planeta, não. A gente desencarna porque tem que desencarnar, e aí a gente vai, quando voltar no outro planeta, a gente vai esquecer esse aqui, mas ele fica no nosso arquivo mental. Quando a gente desencarna, a gente lembra. Quando você está desencarnado, você lembra do que aconteceu no passado. Você lembra. Porque o espírito tem um arquivo imenso, imenso, de muita coisa que já aconteceu. É assim que acontece. Então, são outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progressos apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles, numa recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro mundo ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. É ou não é uma escola? A gente, quando está na escola, é assim que funciona. Você não aprendeu a lição, você não fez uma boa prova, você não entendeu a matéria, você vai ter que voltar para fazer tudo de novo. Se você não voltar para a série anterior, de acordo com o seu conhecimento, você pode voltar para 2 séries anteriores. Em vez de, se você está no 3º ou no 4ª série ou 4º ano, né? Porque agora muda tudo. Você pode não voltar da 4ª para a 3ª. Você pode voltar da 4ª para a 1ª ou para a 2ª. De acordo com o seu conhecimento, que você apresentou no resultado da prova. A gente ouve pessoas falarem que eu não vou mudar nunca, eu vou ser assim, eu sou ruim, eu vou me vingar, isso não vai ficar desse jeito. Ele vai ter que sofrer, ela vai ter que sofrer. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu sei que no momento da raiva, no momento que você está contrariado, no momento que você foi humilhado, você fala coisas que você não queria falar. Mas há pessoas que levam aquilo a ponta de faca e vai até o final e às vezes tenta fazer o mesmo que falou, se vingar, deixar o outro humilhado. E essas pessoas que pensam desse jeito
Então a gente vê aí, né, atualmente, muita gente que pensa em vingança, acabar com o outro, e não permitir que o outro suba o degrau da evolução dele. Essas pessoas, vai acontecer como falou ali. Ela pode reencarnar no mesmo mundo de provas e expiações, como pode reencarnar num mundo de situação pior, dependendo da evolução que ela está pensando, de qual é a intenção. O Evangelho nos orienta isso, né? A nossa caminhada depende de nós. Nós é que vamos escolher qual caminho seguir. Existem vários caminhos à nossa frente. Nós precisamos entender qual é o melhor. Qual aquele que vai nos deixar chegar mais perto de Deus? Qual aquele que vai facilitar a minha volta a um planeta melhor? Um planeta, quem sabe, de regeneração como a Terra vai chegar, ou uma situação melhor que a da Terra, vai depender de nós. Então a gente tem que estudar, sim, evoluir o nosso moral, evoluir o nosso entendimento, porque é necessário que você conheça, mas entenda. Conhecer não quer dizer que você entendeu. Eu conheço o Evangelho, mas eu não posso dizer que eu entendi tudo que o Evangelho diz. Né? O entendimento é você praticar. Se você entendeu, você pratica. Porque você fica pensando, não, se eu não fizer assim, vai ser desse jeito. Para fazer o melhor por mim, pelo meu futuro. Porque eu quero voltar para fazer o bem. Eu vou entender que o bem é muito melhor do que o mal. Por que eu vou querer só o bem para mim? Se esse bem eu posso fazer para a humanidade. É assim que o Evangelho nos orienta, né? Nós precisamos mudar a nós mesmos, conhecer o nosso interior, do que somos capazes e levar ao outro o melhor de nós, da prática do bem, do amor às pessoas, do amor a Deus acima de tudo, respeito à lei divina. Que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem, nos dê perseverança e, acima de tudo, fortaleça a nossa fé. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e, por favor, não se esqueça de voltar no próximo vídeo. Estarei sempre aqui para trazer dessa forma que eu arrumei aqui, foi melhorzinho, mas não é o ideal para mim. Eu quero claridade. E a minha luz aqui, ela só por conta desse coisa do lustre, né, que fica ali abaixo do ventilador, ele cobre um pouco a luz. Então ela diminui, ela fica mais forte só embaixo. Mas eu não posso ficar embaixo, porque vai dar uma sombra muito grande em cima de mim. O refletor aqui dá. Só se eu acender isso aqui. Mas vamos ver o jeito melhor que eu vou fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que volte no próximo vídeo. Deixando sempre o seu like e seu comentário, tá? Deixa a sua questão, se tiver alguma dúvida, deixa aí que eu possa passar para você o entendimento, tá bom? Beijo no seu coração.